Êxodo capítulo 3, dos versículos 1 a 6. Vamos ficar em pé, irmãos? Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Pai querido, mais uma vez estamos na Tua presença, com a Tua igreja, e pedimos que o Senhor fale conosco, usa-nos a nós, perdoa os nossos pecados, e que nessa noite, com o preparar do Senhor nos nossos corações, o nosso culto, a continuação do culto, através da pregação da Tua palavra, possa continuar glorificando o Teu nome. Oh Deus, é minha oração, entregando este momento nas Tuas mãos e descansando no Senhor em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos? Esse é um trecho da palavra de Deus, espetacular, maravilhoso, e a Bíblia é clara em relatar algumas situações extraordinárias, sobrenatural, e a Bíblia nos diz que o anjo do Senhor, que era o próprio Deus, e ele estava envolto numa chama de fogo, e ele se colocou no meio de uma sarça. E Moisés, que apacentava o rebanho do seu sogro, nesse lugar, olhou de longe e viu que aquela sarça pegava fogo, mas não se consumia. E é interessante que Moisés tinha muita experiência no deserto. Os estudiosos calculam que nesse momento ele já tinha mais ou menos 40 anos de deserto. Então ele conhecia muito dos macetes do deserto, ele conhecia os macetes para sobreviver no deserto, ele conhecia o macete para poder direcionar ou dirigir o rebanho. Ele já tinha uma experiência muito grande. E quando ele vê aquilo, que não era um fenômeno muito incomum no deserto. No deserto, devido à temperatura muito alta de dia, não é incomum que aquela palha seca pegue fogo. O que era incomum ali era que aquela sarça ardia, porque o próprio Deus estava ali, com o anjo do Senhor, com chama de fogo, só que a sarça não se consumia. E Moisés, então, que apacentava o rebanho do seu sogro, vou me chegar lá perto para ver o que está acontecendo. E é exatamente isso que ele faz. E quando ele chega perto daquela sarça, e ele cada vez chegando mais perto, ele ouve de Deus: Moisés, Moisés. E Moisés fala: eis-me aqui. Tira a sandália dos pés, porque o lugar que você vai começar a pisar aqui agora é lugar santo. E Moisés então faz exatamente o que Deus pede. Irmãos, se a gente desse uma passeada, só que nós vamos ter que fazer isso meio rápido por causa do tempo. Vamos ver que um pouquinho mais para frente, depois disso, Deus pede para que Moisés possa
dirigir o seu povo para uma terra que manava leite e mel, uma terra que Deus tinha preparado para esse povo. Só que para chegar nessa terra, o povo teria que atravessar o deserto. E Moisés, ele tinha conhecimento dos dois lados, porque Deus pede para ele fazer isso, para ir até Faraó para tirar o povo dele do Egito, porque as orações do povo dele no Egito, o clamor do povo dele, tinha chegado até os ouvidos de Deus. E Moisés conhecia tanto o lado do Egito, quanto conhecia o lado do deserto. E se tinha uma pessoa que estava preparado para conduzir aquele povo nessa época, era Moisés. E se a gente der uma passeada, como eu disse para você, no livro de Êxodo, a gente vai ver que Moisés relutou. Teve dificuldades para poder aceitar, para poder obedecer aquilo que Deus lhe pediu. A ponto de ele falar: Senhor, envia qualquer um, menos a mim. Envie quem o Senhor quiser, menos a mim. E quando a gente lê o texto bíblico, e depois a gente acaba entendendo, parece que a contragosto, Deus então fala assim: então tá bom, então fala com o teu irmão Arão, porque ele vai ser o seu porta-voz. E é isso que acontece. E quando a gente então dá uma olhada nesse texto e vê toda essa situação, por que será que Deus chamou justamente Moisés, a despeito realmente dele estar preparado e de ter conhecimento, tanto da questão do Egito, quanto da questão do deserto? Por que será? E quando a gente lê então todo o livro de Êxodo, a gente vai chegar a uma conclusão muito clara e óbvia. Dentre os homens daquela época, poucos realmente tinham o coração que temia ao Senhor. E a pergunta nessa noite: hoje é diferente? Como caminha a igreja do Senhor Jesus? Será que temos ideia do que é caminhar no nosso dia a dia, tendo temor do Senhor? A princípio, esse temor que a Bíblia fala aqui no versículo 6, era medo, puro medo. A palavra de Deus diz que Moisés escondeu o rosto porque temeu, teve medo de olhar para Deus. A princípio e à primeira vista, quando Deus fala conosco, quando nós estamos debaixo da presença do Senhor, e quando Deus manifesta a sua presença nas nossas vidas, o que vem no nosso coração é um profundo medo. Mas isso como primeira instância, porque quando nós continuamos na presença do Senhor, esse medo se desfaz e transforma-se num temor do Senhor, que aí não tem nada a ver com medo. Vocês lembram do Gênesis? Quando Adão e Eva pecou, e que eles tiveram? Medo. E eles se esconderam. Vocês lembram de Isaías? Ai de mim, porque os meus olhos viram o Senhor. Medo. Mas o cristão que continua na presença do Senhor, sendo ele mesmo cristão, o seu coração sendo trabalhado para o Senhor, vai deixando o medo de lado e vai adquirindo o temor do Senhor. Foi exatamente o que aconteceu com Moisés. Irmãos, se tem uma pessoa nesse mundo, se tem um ser nesse universo, que tem que ser temido, é Deus. Mas da mesma maneira, como naquela época de Moisés, parecia que o povo tinha perdido o temor do Senhor, parece que hoje incorremos no mesmo erro. E poucos homens, e poucas mulheres, que dizem de boca, ou da boca para fora, que temem o Senhor, realmente temem. E a palavra de Deus em Provérbios diz que, se você quiser ter uma base no Evangelho, você tem um alicerce, um fundamento, a primeira coisa, o princípio é o quê? Temor do Senhor, que é o princípio de tudo.
da sabedoria. Nós sabemos quem é Deus. Aquele lugar era um deserto. A primeira coisa que traz o temor no meu e no seu coração é saber que Deus é santo. Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você vai pisar é santo. Mas era deserto. Deserto santo. O deserto, a terra do deserto é santa. Santo é todo lugar onde há a presença do Senhor. E naquele lugar, daquela sarça que ardia, mas não se consumia, Deus estava presente. Irmãos, se há um ser que nós temos que temer, é Deus. E se queremos ter essa mesma santidade de Deus, em primeiro lugar, nós precisamos saber realmente quem é Deus. E a pergunta essa noite: sabemos quem é Deus? Conhecemos o quanto Ele é santo? Sabemos o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele fará? Nós temos noção do seu poder, da sua santidade? Por que na época de Moisés tinha o tabernáculo e tinha o santo, e depois tinha o santo do santo que se entrava uma vez por ano, e ai do sacerdote, se não tivesse purificado primeiro a sua vida? Sabemos que Ele criou todas as coisas, o universo e tudo que nele contém, e que Ele está no controle de todas as coisas. Nós podemos entender um pouquinho do que é a vida humana, a complexidade do organismo humano. Nós podemos entender em que condições estávamos antes de conhecer a esse Deus, o que Ele fez na minha e na sua vida, da onde Ele nos tirou. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus, pelo seu grande amor, mandou Jesus para que pudéssemos ter vida. É desse Deus que eu estou falando. É desse Deus que tem o controle de todas as coisas, que a minha e a sua vida está nas mãos dEle, que se não fosse pelas misericórdias dEle, nem em 2020 a gente teria adentrado. É esse Deus que nós temos que aprender a voltar a temê-lo, a respeitá-lo, a obedecê-lo, a reverenciá-lo, mas não da boca para fora. Temos que fazer isso de maneira prática, com as nossas atitudes. Como nós temos nos apresentado diante dele? Não estou falando de roupa, talvez até de roupa, mas não é disso que eu estou falando. Como é que está o nosso dia a dia? Como é que temos nos apresentado diante dele, nossa fala, nosso comportamento? Nós temos prazer em obedecer esse Deus e a sua palavra? Se há uma prova que tememos ao Senhor, a maior prova é quando obedecemos a sua palavra. Ninguém está falando que é fácil obedecer. Nós vimos a história de Moisés. Mas independentemente de se é fácil ou difícil, o importante é que obedeçamos. Quem ora aqui antes das refeições? Nós temos o privilégio, por exemplo, diferente de todos os outros animais, que a criação de Deus, que foi o homem, a minha e a sua vida, foi tão sublime, que Ele nos deu o poder de termos raciocínio. Nós temos hoje o privilégio de reconhecer que aquela comida que está em cima da sua mesa, foi Deus quem deu.
Então eu tenho o privilégio de poder reverenciá-lo e agradecê-lo por aquele alimento. Quantos lares já não faz mais o culto doméstico, não faz uma oração? Parece que a gente come como qualquer outro animal. Qual a nossa postura quando a gente chega no templo para adoração? Irmãos, a gente chega no templo e às vezes parece que a gente perde a noção que estamos na casa do Senhor. Aqui é a igreja do Senhor. Aqui se reúne a igreja do Senhor. Lá no nosso dia a dia nós somos só uma parte desse corpo de Cristo. O corpo de Cristo se junta aqui. Mas quando a gente adentra o templo, a gente parece que perdeu o temor de saber que aqui é a casa do Senhor. E é um converseiro, às vezes o pastor, ou às vezes um presbítero tem que pegar o microfone e pedir silêncio. Porque parece que a gente perdeu a noção daquele Deus, e de que Deus, e de qual é o Deus que a gente serve. Que Ele é santo. E para mim adquirir essa santidade eu preciso conhecê-lo, reverenciá-lo e principalmente temê-lo. São perguntas que em primeiro lugar eu fiz para mim. São perguntas que faz eu fazer uma reflexão de como eu tenho lidado com esse Deus que dirige todas as coisas na minha vida. São perguntas. E é bom cada um nessa noite fazer essas mesmas perguntas para o seu coração. O dicionário traduz temor como sentimento de profundo respeito e obediência. Quando se fala em temor a Deus, é aquele que tem prazer em servir e obedecer a Deus, conhecendo o seu santo caráter. Hoje tem música que se chama de louvor, que chama Jesus de você. Eu não chamo nem meu pai de você. Nós perdemos, às vezes, parece que perdemos completamente a noção de quem é o Deus que nós servimos. Perguntas, irmãos. Quanto tempo nós investimos na oração a Deus, no nosso dia a dia? Quem se coloca de joelho ou de joelhos para orar a Deus, reconhecendo quem é e quem Deus é? Meu avô, em Lins, eu estou falando de 50 anos atrás, um homem duro, coração duro, rude. Ele chegava na igreja e se colocava de joelhos, porque ele sabia quem ele era. E ele sabia de onde ele estava adentrando e quem ele ia adorar. Se colocava de joelhos. Esses tempos atrás nós fizemos uma proposta para os jovens. Nós não conseguimos cumprir. E eu falei para eles, eu fiquei um mês mais ou menos me colocando de joelho, era que eu chegava. Sabe o que aconteceu comigo? Fiquei constrangido. Estou falando o que aconteceu comigo. Fiquei constrangido de me ajoelhar na casa do Senhor. Porque só eu me ajoelhava. Irmãos, nós perdemos, parece, a noção de quem é Deus. E Deus está nos permitindo adentrar mais um ano. E nesses 30 dias que eu recebi o convite do pastor, é impressionante, ou foi impressionante, como Deus sempre bateu no meu coração na mesma tecla do temor. Foi clara a mensagem. Às vezes, conversando com alguns irmãos, a gente tem dificuldade para definir o tema. Dessa vez, a dificuldade não foi para definir o tema.
foi para desenvolver o tema, porque Deus estava falando principalmente comigo. Teve dia que eu estava discorrendo, estava escrevendo aquilo que vinha no meu coração, e os pelos do meu braço arrepiavam. Ficava tudo eriçado, uriçado. Já sentiu isso? Se temêssemos ao Senhor e reconhecêssemos quem realmente Ele é, nós oraríamos muito mais. Se de verdade temêssemos ao Senhor, nosso relacionamento com Ele seria completamente diferente. Teríamos muito mais prazer em buscá-lo em oração, desfrutar da sua presença, teríamos prazer em debruçar na leitura da sua palavra e aprender mais sobre sua vontade. Obedeceríamos com muito mais facilidade, seria algo muito mais natural. Eu amo a Deus, eu temo a Deus, eu obedeço a Deus. Foi isso que Moisés fez. Apesar de toda a relutância, apesar de ele dar um monte de desculpa para Deus, obedeceu. Lógico, continuaríamos pecadores, mas o pecado nas nossas vidas seria um acidente, como diz meu irmão Adão. O pecado na nossa vida seria um acidente. Por que lemos? Ou porque o povo de Deus tem lido tão pouco a sua palavra? Lemos muito pouco, porque não consideramos seus escritos fundamentais para nossas vidas. É claro, nós só nos interessamos por aquilo que nós achamos que é prioridade. Se não lemos a palavra de Deus, é porque para nós, para mim, para você, não é prioridade. Porque se fosse prioridade, nós nos debruçaríamos na palavra do Senhor. Por quê? Porque sentiríamos no coração esse sentimento de temor. Como eu, cristão, que fui alcançado por Deus, posso ficar sem ler a palavra do Senhor? Não posso. Inimaginável. Não posso. Não cremos que realmente é verdade para nossas vidas, que é alimento, que sem ela nós morreríamos de inanição, porque se crêssemos, nós nos abasteceríamos dela muito mais vezes do que fazemos. E aí, nos nossos louvores, ou às vezes nas nossas falas, nós dizemos que tememos ao Senhor. Eu lembro de Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas o coração... Irmãos, nossas atitudes têm demonstrado exatamente o contrário. Que temos perdido, no decorrer dessa caminhada cristã, o temor do Senhor. Se você for lá para Êxodo, capítulo 33, por isso eu pedi para você deixar sua Bíblia aberta, versículos 15 e 16. Moisés, sabendo e tendo esse temor do Senhor e sabendo quem Deus era, ele fala assim: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Se a tua presença não vai comigo, não nos faça sair desse lugar. A minha oração em 2020, já com Deus colocando temor no meu coração, falou: Senhor, minha oração, não me deixe entrar no ano 2020, se o Senhor não me acompanhar nesse ano. Essa foi a minha oração, porque eu temi o Senhor. Meu coração temeu o Senhor. Como é que eu posso caminhar em mais um ano de vida que Deus me dá sem a presença do Senhor? Oh, Senhor!
para um cristão caminhar na sua jornada diária sem a presença do Senhor seria o caos. E é interessante, porque Moisés fala em Êxodo 33 aí que somos o quê? Separados. Separados. Se somos separados, não podemos andar como o mundo anda. Não podemos. Se as misericórdias do Senhor se renovaram na minha e na sua vida para esse ano que estamos adentrando, é porque Deus tem propósito para mim e para você através das nossas vidas. É esse Deus que tem o controle das nossas vidas nas suas mãos, que nós cultuamos, que nós dizemos que amamos e que realmente precisamos temê-lo. Nós vimos a igreja prestar um culto de louvor e adoração uma vez por semana. Uma vez por semana. E se o culto demora 1h30, 2 horas, coitado do pastor. Irmãos, que povo é esse separado, que diz que teme ao Senhor, que não consegue ficar 2 horas na sua presença com a sua igreja reunida? Que povo é esse, que se passar de 2 horas, é inacreditável, porque é uma vez por semana, mas é verdade, levanta e vai embora. Não levanta e vai embora porque tem compromisso, levanta e vai embora porque acha que 2 horas já é demais na presença do Senhor. Tem um pastor coreano, eu recebi um vídeo dele esses dias, tudo eu falei para você, tudo Deus foi falando, e ele disse que lá na Coreia, as igrejas são pequenininhas, né? 100 mil membros, 200 mil membros, pequenininha, e eles chegam na igreja 5 horas da manhã, 4h30, e eles ficam 3, 4 horas orando a Deus, e ele veio para o Brasil e estava pregando, porque ele foi convidado, e ele falou que no meio da pregação dele, que Deus tinha preparado ele para vir aqui, e no meio da pregação dele, o povo levantava dos bancos e ia embora. Ele falou, eu não entendo, é cultura. Ele perguntou, uma moça super jovem traduzindo, é cultura dos brasileiros? Eu não entendo, como é que não consegue passar juntos a igreja do Senhor reunida diante de Deus, aquele que está no controle de todas as coisas, um pouco mais que 2 horas, para poder adorá-lo? Que tipo de temor é esse que esse povo diz que tem? Irmãos, são perguntas. E ele não conseguiu responder, esse pregador coreano, não conseguiu. E aí ele brinca ainda, ele falou, gente, a minha pregação vai durar um pouco, vocês não vão embora não, né? Uma vez por semana. Uma vez por semana. Será que nós temos a noção de que o culto a Deus, aqui na igreja do Senhor, é o principal momento da semana da vida de um cristão? Será que a gente perdeu essa noção? Será que perdemos a noção de que é um privilégio encontrar os meus irmãos aqui, que juntamente comigo vão formar a igreja do Senhor para glorificar o nome de Deus? Será que nós perdemos essa noção? Moisés passou 80 dias e 80 noites na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque para receber as primeiras tábuas, ele passou 40 dias e 40 noites. E para receber as segundas tábuas da lei, ele passou mais 40 dias e 40 noites. E sabe o que a Bíblia fala? Aí você conversa com Deus e pede para Deus explicação. Sem comer e sem beber. Só desfrutando da presença do Senhor. Sabe por quê? Porque era um coração que temia ao Senhor e sabia da sua
santidade. Irmão, sabe quantas pessoas na época de Moisés conseguiam chegar próximo de Deus, sem que pudesse realmente ser impactados e ter que se afastar? Só Moisés. Sabe por quê? Porque era o único coração que temia o Senhor. Deus é santo. Santo. A escola dominical, a frequência da nossa escola dominical, testifica da nossa vontade de vir à igreja. Irmãos, eu estou aqui há 33 anos, eu já falei isso em outras vezes. Há 33 anos que essa igreja tem essa quantidade de pessoas. Ah, lá, mas renovou, saiu uns, entrou outros. Amém, glória a Deus que renovou. Mas por que a gente não consegue aumentar o número de pessoas que realmente entregam sua vida a Deus? Porque temos um coração que não teme ao Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio para todas as coisas. Somos inconstantes, relapsos, vulneráveis, reclamões, titubeantes, fracos na fé. Queremos um Deus só para resolver nossos problemas e muitas vezes não temos nem o prazer de estar na sua presença. Que povo terrível nós somos. Eu fico imaginando, se não fosse pelas misericórdias do Senhor. Êxodo 33 ainda, sua Bíblia está aberta, versículos 1 e 3. Deus fala: Moisés, o coração desse povo é muito duro, e eu não vou no meio de vocês, porque senão eu vou acabar com esse povo. Então sabe o que eu vou fazer, Moisés? Eu vou enviar um anjo. Vou enviar um anjo. Eu fico imaginando que se aquele povo que Moisés ia dirigir, os estudiosos calculam mais ou menos 3 milhões de pessoas, se aquele povo que Moisés dirigiu ouvisse essa proposta, eu fico imaginando, não estou afirmando isso não está na palavra de Deus, eu fico imaginando que se Deus fizesse essa proposta para aquele povo, falar: beleza, Senhor, ótimo, o anjo vai na frente fazendo milagre, removendo os cananeus, os heteus, os ferezeus, beleza, o Senhor não precisa ir comigo não, se o anjo vai realizando milagre, aleluia, ai anjo, vai na frente. Mas um coração que teme ao Senhor fala assim: de maneira nenhuma, Senhor, se o Senhor não for comigo, não nos faça subir desse lugar. Esse era o coração de Moisés. Homens e mulheres temente a Deus. Moisés só nasceu, sabe por quê? Porque as parteiras temeram ao Senhor. Sabe o que podia acontecer com elas? Elas poderiam morrer, porque elas estavam desobedecendo a ordem de Faraó. Como é que está no meu e no seu coração o nosso temor por Deus? Se nós não conhecemos esse Deus, é impossível buscar essa santidade. Em Êxodo ainda, 20. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Sabe para que serve o temor do Senhor também? Para que eu e você não pequemos. E aí, a gente faz outras perguntas. O pecado tem nos assustado? Perguntas, irmãos. O pecado me assusta? O pecado te assusta? O pecado nos incomoda? Ou já estamos calejados? Como lidamos com o pecado? Quando pecamos, nós temos a consciência de que pecamos contra Deus? É a Deus que ofendemos? Vocês lembram o que aconteceu com Davi?
Salmo 51, pequei contra ti somente fiz o que era mal perante os teus olhos. E aí Moisés, como aquilo começa a pesar, e Davi, como aquilo começa a pesar no seu coração, ele fala assim, Senhor, eu não quero nem reforma no meu coração, eu quero que o Senhor troca. E ele fala assim, cria em mim um quê? Cria em mim, Senhor, um coração novo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável, e por favor, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. E Senhor, restitui-me a alegria da sua salvação, e sustenta-me com o espírito voluntário. Irmãos, parece que o temor do Senhor tem se esvaído tanto das nossas vidas, que nem o pecado nos assusta mais. Tem um versículo extremamente maravilhoso em Gálatas, que diz assim, para a questão do pecado, né? Andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da... Mas para que a gente possa andar no Espírito, a gente tem que fortalecer o Espírito. E para fortalecer o Espírito, a gente tem que ler a palavra. E a gente tem que orar. A gente tem que estar no meio do povo de Deus. A gente tem que jejuar. A gente tem que se colocar de joelho. A gente tem que ler a Bíblia. A gente tem que ter momentos na presença de Deus. Irmãos, como é que eu vou fortalecer meu Espírito se não for desse jeito? Eu não conheço outros caminhos ou coisas novas. Não tem novidade. Temor do Senhor, para não pecar contra o Senhor. E último item que eu queria conversar com os irmãos nessa noite, é que o temor do Senhor nos leva a ter intimidade com Deus. A gente lendo o livro de Êxodo, passa às vezes desapercebido o relacionamento de Deus com Moisés. Você já imaginou você andando aqui na rua? Altair, eu vou colocar você na berlinda, meu irmão, você está aqui na minha frente. A pessoa, você imagina você andando na rua e Deus fala assim, Altair. Rapaz, acho que você ia cair no chão aí. Um coração que teme ao Senhor é um coração que tem intimidade do Senhor. Deus chama Moisés pelo nome. Oh, Senhor, que privilégio. Que privilégio. Salmo 25, 14, diz o seguinte, a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Foi exatamente isso que Deus fez com Moisés. Moisés, vem cá. Vem cá, Moisés. Eu vou te explicar o que eu quero. Eu vou te explicar como é que eu vou te usar. Eu vou te explicar o que você tem que fazer para tirar esse povo aqui dessa escravidão. Intimidade com Deus. Porque só Moisés foi chamado. Um coração que temia o Senhor. E se a gente continuar passeando no livro do Êxodo, Êxodo 14, assim, disse o Senhor a Moisés. Êxodo 16, e o Senhor disse a Moisés. Êxodo 24, então disse o Senhor a Moisés. 30, disse mais o Senhor a Moisés. Rapaz, irmãos, irmãs, parecia que era um WhatsApp. É algo impressionante, maravilhoso. Deixa eu dar uma comunicada aqui.
Irmãos, a questão do temor é tão séria que nós estamos perdendo tanta noção de que é um culto a Deus, que nós trazemos celular na igreja. E pasmem, porque eu já vi, ainda responde mensagem de WhatsApp no culto do Senhor. Às vezes eu acho que nós estamos ficando loucos, que nós perdemos completamente a noção de qual é o Deus que nós servimos. Intimidade não tem nada a ver com esse negócio de WhatsApp, eu fiz uma brincadeira. Intimidade com Deus é você poder desfrutar da sua presença e Deus poder falar com você, até no silêncio Ele fala com a gente. Até no silêncio. Experimenta uma hora você se colocar de joelho e fica completamente em silêncio. A intimidade do Senhor é para que os temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Irmãos, nós temos que mudar nossa postura. Ano novo. Ano novo. Pela graça de Deus, Ele nos permitiu adentrarmos nesse ano. Que esse temor do Senhor, no qual havia no coração de Moisés, possa também haver nessa igreja, a começar do meu coração. Que esse temor nos traga muito mais vontade de estar na presença do Senhor. Que esse temor nos avive a alma, para que quando nós lermos a palavra, realmente Deus possa falar conosco exatamente como Ele falou com Moisés. Irmãos, nós precisamos mudar a nossa postura. Igrejas evangélicas tradicionais, da qual a nossa faz parte, pastor Hernandes Dias Lopes, num vídeo que eu recebi dele esses dias, ele falou assim: é difícil hoje a gente não cair na ortodoxia morta e nem também na liberalidade desses tipos de evangelho que hoje estamos vendo por aí. Nós temos que ter um equilíbrio. E é isso que Deus pede para mim e para você nessa noite. Saímos dessa ortodoxia morta, sem cairmos no liberalismo desse evangelho que não leva a nada a ninguém. E para isso nós precisamos saber quem é Deus, para termos intimidade com Ele. Para isso nós precisamos temer ao Senhor, para não pecar contra Ele. Para isso nós precisamos temer ao Senhor, para saber que Ele é santo, porque Ele exige de nós a mesma santidade. E para encerrar, eu estive agora na antevéspera do Ano Novo, eu estive lá em Ponta Grossa. E aquilo, eu falei para vocês que desses 30 dias, Deus foi falando claramente comigo, claramente. E aí eu fui na igreja dele, fui no CCA, estava conversando isso com o meu irmão Adão, que ele esteve lá também para colocar os ventiladores, não sei como é que chama lá, E eles têm um lugar lá de adoração, chama CCA, Centro de Convivência e Adoração. A igreja deles hoje está com 6.000 membros. No dia que eu estive lá tinha pouca gente. Tinha mais ou menos 1.500 pessoas. Não tinha 6.000. Eles estão agora com 900 grupos de estudo bíblico. 900. E aí, nesse dia que eu fui, são muitos pastores lá. O pastor Nelson que ia falar. Eu tive o privilégio de vê-lo. Acho que a maioria dos irmãos conhece o pastor Nelson aqui, porque ele esteve conosco nas oportunidades lá no Macários. Né? E a hora que ele pegou aquele microfone para trazer a mensagem, irmãos, é diferente. É diferente. A gente percebe que tem mais intimidade, que busca mais. A gente percebe que, pelas próprias palavras que são ditas ali, tem algo diferente, tem mais intimidade, tem mais temor, tem mais obediência, tem mais santidade. E naquele dia, não foi nem o pastor Nelson, um pouquinho antes do pastor Nelson, um pastor chamado pastor Rodrigo, ele falou assim: hoje eu quero fazer uma oração de entrega para aquelas 1.500 pessoas que estavam lá. E uma das primeiras partes do culto, depois do louvor, foi essa oração. Ele falou: igreja, se levante. A igreja se levantou e falou: todo mundo vai orar comigo. E ele fez aquela oração de entrega, falando do plano de salvação de Deus.
E ele foi falando assim, olha, eu confesso que eu sou um pecador, e a igreja repetia. Eu confesso que eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, a igreja repetia. Eu confesso e peço para o Senhor fazer morada no meu coração, e a igreja repetia. E foi fazendo aquela oração de entrega. E aí, a hora que ele terminou aquela oração de entrega, ele falou, quem fez essa oração pela primeira vez? 50 pessoas, mais ou menos, levantaram a mão. 50 pessoas salvas para Jesus. Numa noite. Intimidade, temor, santidade. Irmãos, nós precisamos mudar nossa postura. Estive com o pastor Paulo essa semana, que ele esteve na clínica, e ele falou, Lavo, eu vou pregar nessas igrejas aí, principalmente essa igreja aqui de Moarama, e a gente não tem o costume de fazer o apelo, mas quando a gente termina uma pregação, o pastor vai e faz o apelo, são 20, 30 pessoas entregando sua vida para Jesus. O que está faltando para nós? Não me venha com esse negócio de número, que isso para mim não cola mais. Somos uma igreja bíblica? Glória a Deus. Somos uma igreja que realmente seguimos o que diz a palavra? Glória a Deus. Mas o temor do Senhor no meu e no seu coração precisa ser reavivado. Nós precisamos ser uma igreja que cresce. Nós precisamos ser uma igreja que tem intimidade. Nós precisamos ser uma igreja que busca a santificação. Nós precisamos ser uma igreja que teme o pecado e que teme a Deus e que o pecado nos incomoda. Nós precisamos ser essa igreja. Nós precisamos. É um ano novo. É uma vida nova. É um momento novo que Deus nos dá. Não percamos essa oportunidade. Moisés foi escolhido porque daquela geração talvez fosse um dos poucos corações que temia ao Senhor. Não brinquemos. Irmãos, não brinquemos de sermos cristãos. Não brinquemos. Se Deus nos alcançou, se Deus nos elegeu, se Deus nos perdoou em Cristo Jesus, se Deus nos redimiu, se Deus nos resgatou, Ele quer nos usar. E através das nossas vidas, Ele quer que outras vidas também possam conhecê-lo. Temamos ao Senhor e deixemos tudo mais que é secundário de lado. Nos prostremos na presença do Senhor, porque certamente é isso que agrada ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar. Ainda estou tremendo aqui, Senhor. O tema é difícil, porque eu estou junto com a igreja que o Senhor me permite congregar aqui. Estou falando nessa noite, mas tenho as mesmas dificuldades que meus irmãos. Por isso eu peço, neste ano 2020, um renovo do Senhor nas nossas vidas, que o Senhor venha sobre cada um de nós e coloque esse temor do Senhor nos nossos corações, para que possamos saber quem o Senhor é, o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor tem para nós, o que o Senhor tem para essa igreja, o que o Senhor tem para essa cidade, e que através desse temor colocado pelo próprio Deus em nossos corações, possamos realmente alcançar outras pessoas para Jesus, glorificando o Teu nome, Senhor. Mas em hipótese alguma, Senhor, nós te pedimos, não deixe de renovar nas nossas vidas, nos nossos corações, esse temor que glorifica o Teu nome. Fala conosco, usa-nos a nós, Senhor, e faça-nos cada dia mais próximos do Senhor, através do temor do Senhor. Eu te louvo por esse momento, eu te louvo pela igreja que o Senhor me deu, eu te louvo por cada vida aqui, e agora, Senhor, peço a ação do Teu Espírito Santo, falando no coração de cada irmão e de cada irmã, para que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas, independentemente de onde estivermos, e para que isso aconteça, que esse temor realmente esteja no nosso coração. Te agradeço, com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe, irmãos.